Olá pessoal, estou gravando aqui este vídeo até para trazer uma coisa nova aqui na minha página e no meu canal também. Acho importante falar sobre esse tipo de assunto, eu comento mais ou menos, sobre esse tipo de assunto na maioria dos meus textos e eu gostaria de fazer um vídeo a respeito desse assunto e espero poder ajudar quem está me ouvindo e está passando pela mesma coisa que eu passei e ainda passo, porque quando a gente fala de amor próprio e autoestima, não é uma coisa que vem da noite pro dia, não é você passar 5 horas na academia ou, passei uma maquiagem hoje e tô com a autoestima super em alta. Autoestima não tem tanto a ver com isso e ela é mais importante do que a gente imagina na quebra de padrões que se repetem na nossa vida. Talvez isso para você seja algo novo, talvez você esteja ouvindo pela primeira vez, como assim padrões que estou repetindo? Há um tempo atrás eu também não tinha muito conhecimento sobre isso. Na verdade, nível de instrução não é algo relacionado com autoestima e relacionamentos abusivos ou problemas de relacionamento. É um mito a gente acreditar, na verdade, que um relacionamento abusivo, um problema de autoestima está relacionado com o grau de conhecimento de uma pessoa, porque eu até lembro que eu comentei com um amigo sobre essa questão de relacionamento abusivo e ele até me falou, nossa, eu tenho amigas que tinham praticamente doutorado nessa questão de relacionamento abusivo e mesmo assim passaram pela situação. E eu mesma sei que desde que eu comecei a passar por esse tipo de situação, comecei a identificar que eu tinha esse problema, de autoestima, que me levou a fazer certas escolhas na vida, na verdade, escolhas bem erradas. Eu passei a ler muito sobre o assunto, passei a ler muito sobre manipulação emocional, sobre autoestima, sobre relacionamento abusivo, sobre diversas coisas relacionadas com esse assunto e mesmo assim sempre foi extremamente difícil me livrar dessas situações quando eu me pegava dentro delas. Sempre foi muito difícil construir uma autoestima sólida dentro de mim. E é um processo, como eu falei para vocês. E como também já comentei, a gente precisa... O primeiro ponto é a gente começar a se livrar das falsas crenças, porque são elas um dos principais motivos que nos levam a ter uma baixa autoestima e nos levam a fazer escolhas em relacionamentos que danificam ainda mais essa autoestima, nos trazem problemas emocionais às vezes muito graves. Então é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser trabalhado. Eu não sou uma profissional, da psicologia, eu apenas tive uma experiência com isso e leio bastante sobre isso, mas eu mesma entendo que eu preciso de um profissional nessa questão, porque é uma coisa séria e a gente precisa começar a se tratar bem. Se você é aquela mulher que diz, porque homem não vale nada, porque homem não presta, porque todo homem é igual. Gente, eu já fui esse tipo de mulher que vivia afirmando isso. E você também que é homem, às vezes diz, mulher é tudo interesseira, mulher só dá golpe, mulher é tudo igual. Você acha que vai atrair o que pra sua vida? Que tipo de pessoa você vai atrair pra sua vida se você acha que todas vão te magoar, que todas vão te trazer danos? Eu sei, não é fácil você ser magoado repetidas vezes e a gente tá falando justamente sobre uma repetição de padrões, então provavelmente se você tá se identificando com o assunto é porque você foi magoado repetidas vezes em relacionamentos, você tem vivido situações que sempre não dão certo. Então eu até compreendo que você acha que todas as pessoas são iguais porque você foi ferida emocionalmente, mas essa é uma falsa crença que você tem cultivado, de que todas as pessoas são iguais. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas esse ano. Eu também sempre acreditava,
Porque o homem sempre faz a mesma coisa, mas eu conheci, né, alguns amigos, são até mais novos do que eu, e eu comecei a reparar na conduta deles em relação a mulheres, e eu sempre pensei, nossa, essa pessoa, ela sabe como tratar uma mulher. Assim como conheço diversas mulheres que seriam ótimas num relacionamento, que tratariam muito bem um homem. Então a gente precisa se livrar, esse é o primeiro ponto. A gente precisa se livrar sobre essa falsa crença e começar a identificar que padrão se repete na nossa vida. Vou contar um pouco da minha história. Às vezes não é a mesma coisa que você está passando, mas para que possa iluminar o seu entendimento. Fiquei quase 5 anos com uma pessoa, tendo uma vivência de namorada muitas vezes. Na prática, né, dando tudo que uma namorada daria para um namorado. E nunca fui assumida publicamente por essa pessoa. Às vezes eu achava que eu tinha uma profundidade com ela, e chegava numa festa de fim de ano ou encontrava alguém conhecido, eu via que eu não era considerada algo a mais por essa pessoa. E isso foi se repetindo várias vezes, foi um relacionamento de idas e vindas. E como foi, né, esse tipo de relacionamento, vira e mexe, quando eu terminava, né, com essa pessoa, eu tentava me relacionar com outra, ficar com outra, e sempre acontecia a mesma coisa. Eu nunca era assumida pela pessoa, a pessoa estava sempre evitando que as pessoas soubessem que eu tinha um relacionamento com ela. E eu comecei a perceber que isso estava se repetindo na minha vida, e por muito tempo eu pensava que eu era injustiçada mesmo, que eu era... Não que eu não tenha sido uma vítima, né, dessas pessoas, porque muitas foram as manipulações. Ainda tô até num processo de perdoar as pessoas, quanto a me perdoar, porque eu me submeti a coisas que eu não gostaria de ter me submetido, justamente, né, por não ter uma autoestima sólida para me livrar dessas situações. Então, eu fui percebendo que essas coisas estavam se repetindo, e eu falava para Deus, né, por que você não me dá a chance de conhecer uma pessoa diferente, que me trate diferente? E até mesmo, não vou nem dizer que nunca apareceu uma pessoa que fosse mais legal que isso, porque apareceram sim rapazes que queriam namorar comigo, mas esses não me atraíam. E as pessoas que eu realmente me relacionava sempre faziam a mesma coisa, estavam sempre lá me escondendo ou não queriam me assumir de maneira alguma. Tô dando esse exemplo porque foi um padrão que se repetiu na minha vida e me levou até o caminho da autoestima. Antes eu achava que eu era injustiçada, não tinha sorte no amor, mas hoje eu entendo que o motivo não era esse. Eu comecei a perceber a maneira que eu me tratava. Se eu assumia a minha vida realmente, né? Se eu tinha compromisso com a minha felicidade, compromisso com a minha alegria, e eu via que isso estava em falta na minha vida, isso refletia nas minhas escolhas, nas escolhas das pessoas que eu me relacionava. Mas talvez o seu padrão não seja esse de não ser assumido pelas pessoas. Talvez o seu padrão é sempre ficar com homens ou mulheres que te traem. Talvez o seu padrão é ficar apenas com pessoas que se aproveitam do seu dinheiro. Eu não sei o que você está vivendo, mas se existem coisas que estão se repetindo na sua vida, se existem situações que você vive e você fala, poxa, já passei por isso com outra pessoa, é porque há uma necessidade de resolução em você mesmo. A gente precisa entender que todo relacionamento é um reflexo da nossa percepção, da percepção que a gente tem sobre nós mesmos. Então, eu não tô dizendo que você não foi vítima de pessoas, que você não foi vítima de situações, porque
A vítima existe, a gente precisa saber disso. A gente tá aí num cenário ainda que muitas mulheres morrem, né, por relacionamentos abusivos, são vítimas de manipulação todos os dias, de abusos, e elas são vítimas, sim, desse processo. Mas será que essa mulher não tem uma dependência emocional muito grande, uma baixa autoestima muito grande, ou que a própria pessoa que ela tá causando isso nela? Eu percebo, de tudo que eu já li, de tudo que eu já vivi, eu percebo que o maior alicerce do relacionamento abusivo é a dependência emocional. Às vezes uma dependência financeira também. Existem muitos fatores, mas a mulher ela não consegue sair de um relacionamento destrutivo, que ela apanha, que ela é agredida emocionalmente, fisicamente, porque ela tem uma dependência naquela pessoa, ela acha que ninguém irá amá-la, ou ela acha que a pessoa a ama mesmo fazendo tudo isso. Mas isso tudo é porque ela não desenvolveu isso dentro dela, e isso pode acontecer com homens também, não tô dizendo, é porque eu geralmente falo mais para mulheres mesmo, mas isso acontece com homens também, né? Às vezes vivem diversas vezes padrões abusivos. E sempre que a gente for pensar em coisas que se repetem na nossa vida, que estão machucando o nosso emocional, Deus, o universo, a vida vai nos direcionar para autoestima, para coisas que precisam ser trabalhadas no nosso interior, para a maneira que a gente está se tratando, como a gente se vê, como a gente se sente, a gente realmente se conhece, a gente realmente se ama, a gente realmente é suficiente, tô sozinho, tô feliz. É isso que você precisa começar a se perguntar se coisas estão se repetindo na sua vida. Nossa, gente, gostei de falar, tô me empolgando aqui, mas enfim. Eu sou cristã, né? Não tem muito a ver com o assunto, mas eu sou cristã. Então, depois que eu conheci Jesus verdadeiramente, eu tenho ele como um referencial de amor. Então, eu penso, Jesus, ele me ama e ele, em sua palavra, me ensina a me amar. Ele diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesma. E com esse referencial, eu tenho buscado muito a Jesus para que me ajude nesse processo de construção de autoestima. E falando ainda do relacionamento que eu tive, ainda quando eu estava nele, eu estava muito angustiada, muito triste. E eu falei, sabe, Deus, Jesus, me mostra a verdade. Eu não sei qual é a sua crença, eu sequer sei se você tem uma crença, mas estou compartilhando, né? As coisas que eu vivi, se você tem a mesma crença, pode te ajudar também. E eu falei, Jesus, me mostra a verdade. E no dia, eu descobri que essa pessoa que eu estava com uma outra pessoa, planejando até mesmo um casamento, e, tipo, nunca me assumiu. E era uma ex que ele tinha e tava planejando, né, um relacionamento mais sério. Eu lembro que eu fiquei no chão, voltei chorando. Na verdade, eu nem voltei para casa nesse dia. Eu fui até a casa dele, ele não estava em casa, provavelmente estava com essa pessoa, porque voltou arrumado e tudo. E eu lembro que em alguns dias antes desse acontecimento, eu ouvi voz de mulher no celular. Então, pensa, a pessoa já estava fazendo planos com outra e eu presa a uma pessoa que nunca me assumiu de verdade, sabe? Nunca me levou por inteiro. Imagina quantas mulheres e quantos homens ficam no chão quando a pessoa enrola, fala, eu não quero assumir você por N motivos, e depois ela aparece com um compromisso sério com outras. Como você vai se sentir, né? Ou quando você vê pessoas fazendo diferente por outras. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não se valoriza e a gente permite que as pessoas façam isso com a gente, com o nosso coração. Então, antes de qualquer coisa, antes de procurar pessoas, antes de se relacionar, antes de desistir e falar, agora só quero pegar, só quero sexo, só isso,
Por que não olhar para dentro? Por que não pensar na maneira que você se trata? Sabe, eu não sou ninguém para dizer que escolha é certa ou errada, mas eu realmente acho triste quando a gente chega num nível de ferida que nos leva a pensar, agora eu não quero envolvimento com ninguém, sabe? Só quero ter um prazer momentâneo e tal. A gente acaba vivendo só aquela coisa carnal e a gente não vive o melhor que a vida tem, não vive uma plenitude em relacionamentos porque a gente se cansa, a gente tá ferido, a gente tem medo de se machucar. Será que o fato de eu ter procurado tantas vezes, quer dizer, escolhido tantas vezes pessoas que não me assumiram, não era um medo de ter algo real? Então eu acho triste quando as pessoas se comportam como objetos e tratam outras como objetos, porque no fundo elas estão feridas e não acreditam mais em algo diferente na vida delas. Então, tudo que eu quero dizer nesse vídeo, eu não sei se eu disse da maneira correta, eu não sei se eu passei da maneira que eu queria passar, mas eu gostaria de te dizer que você comece a pensar na maneira que você se trata, que você comece a construir uma autoestima em você. Se for preciso, procure um profissional. Eu quero muito também fazer uma terapia, procurar alguém que vai me ajudar a criar mecanismos para construir essa autoestima, que vai me fazer entender, porque muitas vezes eu não consigo construir isso. Tudo que eu vivi, às vezes, essas escolhas que a gente toma na vida acaba gerando consequências muito graves. Hoje eu percebo que eu tenho uma dificuldade enorme de me sentir amada, de me sentir querida. Tô no meio de pessoas e me sinto sozinha, e eu sei que é um reflexo de coisas que eu vivi. Então não espere as consequências serem mais graves. Procure se conhecer, não importa o que for preciso, e procure ser gentil consigo mesmo. Você vai ver que muita coisa vai melhorar na sua vida, muita coisa vai ser explicada, você vai atrair pessoas que te valorizem também, que enxerguem você, porque você não vai aceitar mais pessoas que façam diferente do que você já faz por si mesmo. Então pense nisso. Vamos aí falando mais sobre esse assunto nos próximos vídeos, nos próximos textos. Eu pretendo passar mais para vocês sobre isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha te ajudado de alguma forma. E é isso, boa noite e até o próximo.